Bom, torcedor vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo, mais um pós-jogo do Gigante, pós-jogo de Vasco da Gama e Flamengo. O jogo acabou agora há pouco. Vasco 1, Flamengo também 1. E eu aqui, como alguém que faço um trabalho direcionado a torcedores do Vasco da Gama, direcionados àqueles que amam o clube de regatas Vasco da Gama, estava automaticamente muito ansioso por esse clássico dos milhões. Até porque hoje o Vasco é uma equipe que, dentro das quatro linhas, faz com que o seu torcedor possa ter exatamente essa ansiedade, possa esperar algo a mais, possa esperar um gol, possa esperar uma vitória, possa esperar ter uma alegria no final dos 90 minutos. E hoje, talvez, diferente de muito tempo, o Vascaíno ele chegou para enfrentar o Flamengo numa expectativa semelhante. Uma expectativa essa de, cara, dá pra gente chegar e jogar contra esses caras de igual para igual. Dá pra gente chegar e jogar contra o nosso maior rival e conquistar a vitória. É um sentimento que o torcedor vascaíno, inclusive, ele não sente há muito tempo e não sentia há muito tempo. Até porque a gente pega o recorte de Vasco e Flamengo, assim, é uma humilhação. É uma humilhação. Antes do jogo eram 20, então já contando esse jogo de hoje, dos últimos 21 jogos, o Vasco tem apenas 2 vitórias. O Flamengo tem 15 vitórias, ou seja, o Vasco foi derrotado 15 vezes para o Flamengo e as outras 4 partidas empate. É um recorte vergonhoso. É um recorte que não condiz com a história de Vasco da Gama e Flamengo. História de embates gigantes, de clássicos recheados de grandes jogos, recheados de gols, recheados de conquistas de títulos nos clássicos, finais. É um clássico gigante. O atual momento, o atual cenário não condiz com a realidade do clássico dos milhões. E hoje, o Vascaíno ele chegou para esse clássico dos milhões com essa cabeça de, cara, a gente passou na Copa do Brasil. A gente está nas semifinais do campeonato da Copa do Brasil, perdão. A gente está bem no Campeonato Brasileiro, estamos aí na 8ª colocação, 9ª colocação, olhando mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. Temos hoje um presidente que sabe o que é um Vasco e Flamengo. Gente, a luz aqui do quarto tá ruim, então vou seguir nesse clima sombrio aqui a vocês, diferente um pouquinho nesse Boa Noite Gigante. Mas, como eu tava falando, né, Vasco e Flamengo é esse clássico diferente. Pelo fato de a gente ter um Pedrinho, um Felipe na beirada de campo, a gente espera ter um desempenho maior, porque esses caras conhecem o que é um Vasco e Flamengo. Esses caras sabem o que é um clássico dos milhões. Mas vou te falar, a expectativa que o torcedor vascaíno ele chega para esse clássico é completamente diferente da realidade. A realidade não condiz com o que o vascaíno estava esperando hoje do Vasco dentro do campo. Um Vasco modorrento, cara. Um Vasco mau. E como eu falei aqui, o meu objetivo é fazer uma análise baseada no meu sentimento de Vasco da Gama. Nesse momento, meu amigo, me desculpe, eu vou cagar pelo fato de o Vasco ter um elenco X e o Flamengo ter um elenco Y. Pelo Flamengo ter um elenco mais caro, melhor, e o Vasco ter um elenco mais barato e mais limitado. Eu não quero colocar isso dentro de campo. Eu quero colocar em campo o peso da camisa do Vasco da Gama contra o peso da camisa do Flamengo e o clássico que, quando essas duas equipes se juntam, representam. E o que o Vasco, como clube, como instituição, tem que fazer diante do Flamengo. Não gostei do comportamento do Vasco hoje. Não gostei. Gostei do empate? Talvez sim. Um ponto, jogando numa partida em que o mando era do Flamengo. Um pontinho importante, o Vasco está a 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. A última derrota aconteceu contra o Grêmio lá na Arena Condá, em Chapecó. Então o Vasco está bem no Brasileirão. Menos uma derrota, mais um empate, ponto conquistado. O Campeonato Brasileiro é feito de pontuar. O Vasco chega aos seus 35, está a 10 do número mágico dos 45 pontos para se livrar do rebaixamento. O Vasco está bem no Campeonato Brasileiro. Mas não é porque o Vasco está bem que a gente vai olhar para um desempenho da equipe hoje e achar normal. Eu não posso achar normal. Eu acho que Vasco e Flamengo, que clássico, tem que ser um jogo de igual para igual. Clássico como foi hoje, eu não gosto. Eu não gosto. Porque, meu amigo torcedor, a última vitória do Vasco contra o mesmo Flamengo foi um jogo em que o Vasco se atirou, se lançou,
tentou e ganhou. Com o Maurício Barbieri lá no início do ano passado, onde Puma, inclusive, que hoje novamente apareceu dentro de campo, faz aquele lindo gol. Pega uma bola de 3 dedos e ela vai no cantinho, salvo engano, do Santos à época. Clássico é assim, cara. Clássico se joga, clássico se briga, clássico é na raça, é na vontade. No clássico não se ganha sempre quem tem o melhor elenco, mas se ganha sempre quem tem mais vontade. Esse Vasco que a gente viu quarta contra o Atlético, esse Vasco que a gente viu domingo passado contra o Vitória, esse Vasco que a gente viu contra o Atlético Paranaense nos jogos de Brasileiro e no jogo de ida da Copa do Brasil em São Januário, a gente não viu entrar em campo hoje. A gente não viu um Vasco de puxar a camisa, de brigar, de ter o suor dentro de campo, de deixar tudo dentro das 4 linhas. Eu hoje não vi esse Vasco. Eu queria saber o porquê. Por que esse medo do Flamengo? Por que esse receio do Flamengo? O torcedor vascaíno que tá aqui, eu te garanto, que vai preferir perder de 2, de 3, mas jogando bola, indo pra frente, tendo chance, criando oportunidade, jogando de igual para igual, do que quase perder o jogo como foi hoje, conseguiu empatar ali numa bola escapada, em uma bela assistência do Pomito e um gol do Coutinho, por sorte. Que o Vasco não fez por merecer para conseguir o empate, nem sequer o empate hoje. Eu não vou aceitar isso, cara. Eu, como torcedor vascaíno, não posso aceitar isso. Se você me perguntar, Lucas, você tá feliz com o empate? Eu vou te responder, não. Não por conta do empate, mas por conta do que o Vasco jogou. Ou por conta do que o Vasco deixou de jogar. A gente pega as estatísticas do jogo e vê uma partida em que as estatísticas mostram que o Vasco termina o jogo com 39% da posse, enquanto o Flamengo ele chega ao gol do Vasco exatamente 17 vezes, e o Vasco chega ao gol do Flamengo 9 vezes. Sendo que da grande maioria das vezes, um chute de fora da área. Eu não consigo e eu não posso aceitar isso. E sabe qual é o pior? Que é muito ruim, porque ele vem fazendo um trabalho impressionante. Se hoje o Vasco tá nessa situação, passa muito pelo Rafael Paiva e passa principalmente pelo Paiva, inclusive. Mas chegou um momento do jogo, o Flamengo ele faz o gol com o Gerson aos 27. Chegou aos 10 minutos do primeiro tempo, e eu pelo menos aqui desse lado, eu tava vendo, eu falei, cara, o Vasco vai tomar o gol. O Vasco vai tomar o gol. Porque no primeiro tempo, o Vasco ele optou por essa escalação de jogar a bunda lá pra trás, como se fala na gíria do futebol, esperar o Flamengo jogar e tentar numa escapada do David, talvez numa escapada do Jean Menezes, numa escapada do Paulo Henrique, numa bola do Payet em profundidade, numa bola do Hugo Moura em profundidade, achar o gol. Às vezes saía. Às vezes o David conseguia escapar, achar o Piton. Tava saindo alguma coisa. Só que no segundo tempo, nitidamente, e já no final do primeiro tempo, o time do Vasco ele cansou. Então o Vasco já não tinha mais essa saída. E vira o segundo tempo, não tinha mais saída nenhuma. O Vasco não tinha mais saída. O Jean Davi Menezes morreu pro jogo. O David cansou, não aparecia mais. E o Verratti, que podia estar com fôlego, não dá para se confiar numa saída de bola, numa puxada de contra-ataque. Então, meu amigo, o Vasco ele cansou. 10 minutos de jogo, era o Vasco recuperava a bola, dava um chutão para frente e a bola voltava pro Flamengo. E aí a gente vai para a parte do futebol. Água mole, meu amigo, em pedra dura, perdão, tanto bate até que fura, é ditado da vida, mas serve pro futebol. A gente sabe quando um time vai tomar gol. E hoje estava nítido que uma hora ou outra o Vasco ia tomar o gol. O Flamengo ele coloca 2 bolas na trave, ali o gol estava começando a se criar, e numa jogada bonita do Arrascaeta, num passe pro Gerson livre na ponta, o Gerson faz o gol aí para abrir o placar. Algo lógico, que todo vascaíno já sabia que iria acontecer. E nesse período apenas uma substituição aconteceu. Aos 18 minutos, onde Paiva tira o Jean Davi e coloca o Ryan. E aí é um ponto que eu tenho que falar. O Ryan fez uma participação importantíssima, teve uma participação importantíssima no gol. Ele que puxa o contra-ataque e dá a bola pro Emerson Rodrigues colocar a bola também na cabeça do Puma. E o Ryan faz uma linda jogada. Mas eu queria saber o porquê o Ryan, cara. Eu fiquei muito animado hoje para ver o Maxime Domingues. Por que o Maxime Domingues não foi a campo? Entendeu? Então são coisas que hoje eu sinceramente não consegui entender do Rafael Paiva. Essa demora para mexer, o Gumora estava cansado, o Esforça estava cansado, o Payet não estava se aguentando em campo, e é um ponto importante, o Payet tá acima do peso, o Payet tá gordo, cara. E com todo respeito, mas um jogador que recebe 2 milhões de reais por mês, o Payet está gordo.
Payet voltou a estar na mesma forma física lá do início da sua chegada ao Vasco no meio do ano passado. E olha só, pode ser craque, pode decidir e vai decidir jogos. Vai dar um passe diferente. Pode ter números muito bons, mas gordo como está, ele não vai render. E não está rendendo. O Payet hoje, ele não entrou em campo, cara. Foi o que falaram na transmissão. O jogador como o Payet, ele tem que vir no volante. Tem que vir buscar a bola no pé dos Foras e do Hugo Moura. E ele não buscou essa bola em nenhum momento do jogo. Porque está acima do peso. O Payet voltou a estar acima do peso. Voltou a estacar zero de quando chegou ao Vasco. Então, calma aí. Qual é do Payet também? 2 milhões de reais, amigo. Na minha opinião, para quem recebe 2 milhões de reais, tem que dar tudo em campo. Literalmente. Tem que dar tudo em campo. E o Payet não entregou nada disso. Absolutamente nada disso. Então, assim, o Vasco mal toma o gol e aí tem que sair pro jogo. E o Vasco tenta sair, tenta realizar algumas modificações através do Paiva. Tira o Payet, coloca o Coutinho, tira o David, coloca o Emerson Rodrigues e o Vasco volta a estar um pouco no jogo. Só muda mesmo quando entra Puma e Matheus Carvalho. E aí logo, aos 3 minutos após a substituição, o Puma, ele dá a bola na cabeça do Coutinho para marcar o gol de empate. Então assim, no resultado, bom, legal, um empate contra a boa equipe do Flamengo. Mas pela postura, eu não gosto desse tipo de postura. Prefiro um Vasco tomando de 3-0, mas jogando de igual para igual. Uma partida em que o torcedor vascaíno ele tem o sentimento de caraca, a gente vai ganhar, a gente tá chegando, tamo indo perto do gol, tá tendo chance, do que ser 1-1, em que o vascaíno ele olha pro jogo e fala, caraca, daqui do Vasco não vai sair nada. E quando apertou, fez o gol. O Vasco passou 13 minutos apertando o Flamengo. 13 minutos após o primeiro gol. Em 3 minutos o Vasco chegou e conseguiu marcar. Então por que não apertou desde o início, sabe? Essa é a questão. E o Flamengo é um time bom. Mas talvez o Vasco nesses últimos tempos não tenha ganhado tanto do Flamengo, ou não ganhou mais jogos do Flamengo, porque joga dessa forma medrosa. Clássico é clássico, cara. Clássico pra mim tem que jogar de igual pra igual, independente do time que tenha em mãos. Eu lembro até hoje de um jogo do Vasco, quando tinha Zé Ricardo sob o comando da equipe, em que o Vasco estava com medo danado do Flamengo. Era pega a bola, volta pra trás. Pega a bola, chuta pra frente. Pega a bola, segura. O Vasco não jogou. Um Vasco e Flamengo no estádio Newton Santos, salvo engano. Onde o Vasco não joga. O Vasco não joga e me dá raiva. Parceiro, joga de igual pra igual. É o Vasco que tá em campo. É a camisa do Vasco da Gama. Honre essa camisa. Resultado como esse da Copa do Brasil, estaria gritando, berrando, seria muito bom. Agora pra Campeonato Brasileiro, sinceramente, vou ser sincero, não gostei, cara. Esperava mais do Vasco. Esperava mais ousadia do Paiva, algo que faltou. Mas pelo menos é um ponto importante, pelo menos é um gol aí do Felipe Coutinho que com toda certeza dá ânimo, dá confiança, dá moral pra ele. Eu espero que nessa próxima semana que virá pela frente, Coutinho se prepare ainda mais pra conseguir entregar mais também. Porque tem que entregar mais. Não adianta ele após a partida ter dado uma entrevista falando que ouviu bastante besteira sobre mim, mas tudo bem, foram as aspas dele. E eu falo, tem que ouvir besteira. A mesma fala que eu dei ao Payet, eu dou ao Coutinho. Jogador de 2 milhões de reais, ele não pode ser gordo. Mesmo tempo que jogador de 2 milhões de reais, ele não pode ficar um mês sem jogar após a sua chegada. Minha opinião. Jogador com esse valor mensal, ele tem que chegar no CT, botar a camisa, treinar e estar à disposição do Paiva no dia seguinte. Essa é a minha cabeça. Mas infelizmente não foi assim. Nem Coutinho não está sendo assim com o Payet. Mas enfim, empate. Não gostei, acho que vocês estão vendo aqui pela minha voz que não gostei da partida. Eu sou novo, sou jovem, temos 24 anos, mas eu sei da grandeza desse clube e eu sei o quão representa um Vasco e Flamengo. E eu sei que o torcedor vascaíno, muitos pelo menos, não estão satisfeitos com o empenho que o Vasco da Gama não deixou em campo nessa noite de domingo. Mas enfim, a gente fica por aqui, deixa a sua opinião nos comentários. A gente vai voltar amanhã às 7 horas da manhã, aí sim, trazendo a Acorda Vascão mais recheado, com mais notícias e mais informação. Vamos que vamos, Vascão. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.